Olá, saudações, sejam bem-vindos ao Cálculos com a Skłodowska, ok? Aqui onde tu aprendes na prática. Então, para vocês, hoje eu trouxe um tema muito interessante, custo de produção, CIPA e o CIPV, ok? Contabilidade analítica. Vamos fazer primeiro o enquadramento, antes de chegar ao custo de produção, precisamos entender o que são ou o que é custo, ok? Custos são os gastos que uma organização, vamos falar aqui especificamente de uma empresa, de uma indústria, ok? Incorre para preparar produtos para venda, quer seja para produzi-los ou simplesmente revendê-los, ou para fornecer serviços contratados. Então, os gastos que a empresa vai estar sujeito para produzir ou para transformar matérias-primas, bens e serviços, em outros bens e serviços, atenção, chamamos de custos, ok? Estamos juntos? Então vamos a isso. Uma coisa importante é fazer uma distinção entre custos e despesas, ok? Qual é a diferença entre custos e despesas? Então, pessoal, bora fazer uma distinção entre custos e despesas, ok? Custos versus despesas. São gastos, ambos representam gastos, mas a principal diferença em relação às despesas é que os custos, elas proporcionam retorno financeiro e dizem respeito à atividade principal para a qual a nossa organização, que vamos falar de empresa ou indústria, está constituída. Retorno financeiro por quê? Porque elas geralmente são incorporadas na produção do produto que depois de vendidos, então elas são incorporadas. Conseguiu perceber? E dizem respeito à atividade da empresa, o objeto da empresa, ok? Já as despesas, elas representam gastos essenciais do negócio e não proporcionam benefícios financeiros, mas apenas proporcionam algum conforto ou funcionalidade ao ambiente de negócio. Vou dar aqui exemplo de uma padaria. Por exemplo, manutenção do forno é custo, mas, por exemplo, serviço de vigilância. Conseguiu perceber? Ou de segurança. Temos aí um segurança. Você concorda comigo que este serviço prestado representa uma despesa e não um custo? Porque apenas auxilia, ok, o funcionamento da nossa empresa, né? Nesse caso, da nossa padaria. Conseguiu perceber? Já a manutenção do forno, sem forno em condições, a gente não produz pães, ok? Então vamos dar continuidade. Vamos classificar aqui os custos, ok? Classificação dos custos. Nós temos a classificação quanto ao volume de produção. Quanto ao volume de produção, pessoal, nós temos custos fixos e custos variáveis, ok? Custos fixos são gastos que não variam em razão do volume de produção ou prestação de serviço, aluguel, depreciação de infraestrutura, ou seja, se, por exemplo, aluguel do espaço, nós temos uma padaria e o nosso espaço custa 300 mil, independentemente de produzir mais ou menos pães, você concordar comigo que o nosso gasto todos os meses, até que a gente, sei lá, expanda o nosso serviço, o nosso espaço vai ser de 300 mil kwanzas. Pegou? Então é fixo. Não varia de acordo com a produção de mais ou menos pães. Já os custos variáveis são os gastos que modificam conforme o total de serviço prestado ou volume de produção. Quanto maior o nível de produção ou serviços executados, mais alto será o custo. Por exemplo, custo com a embalagem, matéria-prima. Você concorda comigo que quanto mais a gente produzir pães, mais teremos custos, por exemplo, com a farinha de trigo, o sal, ok? Então são custos variáveis, são custos que a empresa está sujeito de acordo com o nível de produção. Vamos agora classificar outra classificação. Vamos a isso. Quanto à relação de produção, ou seja, se elas estão relacionadas diretamente à produção, nós temos os custos diretos e os custos indiretos. Os custos diretos são os gastos que estão diretamente ligados
à linha de produção ou na prestação de serviços. Matéria-prima, mão de obra direta, por exemplo, o padeiro, ok? Sem o padeiro, até que se prove o contrário, né? Até que se prove o contrário. Sem o padeiro não há produção, ok? Sem matéria-prima também não há produção. E esses custos diretos geralmente são facilmente alocados ou incorporados, ok? Aos custos, ok? Seja do produto. Já os custos indiretos são gastos que não são atribuídos tão facilmente à linha de produção. Por exemplo, a manutenção de forno, energia elétrica e aluguel, ok? Pode tornar difícil a alocação ou a incorporação destes custos. Mas aqui na padaria talvez seja até fácil a energia elétrica. Por quê? Porque geralmente os fornos são elétricos e sem forno, né, talvez não haja essa produção. Então, Ana, o que é que quero dizer? O que eu quero dizer é que depende muito da atividade de cada empresa. Os custos, os gastos, elas podem variar de acordo com o tipo de empresa, se a nossa empresa produz o quê, qual é a nossa atividade. Então não é uma questão de você decorar que sempre, olha, é aluguel, então vai ser sempre custo fixo. Depende, ok? Então vamos a isso. Temos aqui custo total. O custo total nas duas classificações pode ser custo direto mais custo indireto, ou custo total pode ser custo variável mais custo fixo, certo? Dependendo da classificação. Aqui é uma esta fórmula é a fórmula tradicional dos custos, ok? E aqui nós vamos falar propriamente do CIPA. Então vamos a isso, CIPA. CIPA é o custo total, pessoal, ok? CIPA é o custo total. Qual a diferença? É o custo total de uma indústria, ok? Uma indústria, né? Uma organização que produz. Por quê? Porque o CIPA representa o custo industrial dos produtos acabados. Não é uma empresa que revende, mas é uma empresa que produz, ok? Muito bem. O que é o CIPA? O CIPV, desculpa, custo industrial dos produtos vendidos. CIPA representa o custo industrial dos produtos acabados, ou seja, que foram produzidos. Já o CIPV é o custo industrial dos produtos acabados vendidos. Nem toda a produção será vendida, ok? Esta diferença nós produzimos, CIPA, temos aí a nossa produção, mas às vezes o que nós vendemos é abaixo do que nós produzimos. Então, qual será o custo dos produtos vendidos? Aquilo que de facto foi vendido, ok? Então, essa é a diferença entre o CIPA e o CIPV. Então, o CIPV faz referência ao CIPA, mas daquilo que foi vendido. Então, vamos à fórmula. O CIPA é igual à existência inicial dos produtos via de fabrico. Aqui, pensa comigo, enquadra, estamos, por exemplo, na área de produção. Será a existência inicial dos produtos via de fabrico, mais matéria-prima, mais mão de obra direta, ok? Aqui, por exemplo, o padeiro, né? Mais gastos gerais de fabrico, que são outros custos de fabricação, que seria, por exemplo, a luz, ok? O aluguel, menos o que? A existência final dos produtos via de fabrico. Existência inicial dos produtos via de fabrico é aquilo que está na área de produção, aquilo que foi produzido, ok? Produzido no exercício anterior ou numa fase anterior. Deu para perceber? Muito bem, vamos fazer tudo isso menos a existência final dos produtos via de fabrico, ok? Muito bem. Já o CIPV, então, já o CIPV, por exemplo, pessoal, se for a gente produziu e colocou, por exemplo, no armazém, né, no nosso espaço, ok? Aqui será existência inicial dos produtos acabados, ou seja, aquilo que já estava no armazém, mais o CIPA atual, ou seja, o custo atual,
da nossa área de produção aí em cima, ok? CIPA, tudo isso, menos a existência final dos produtos acabados, ou seja, aquilo que vai permanecer no final dessas vendas. Deu para perceber? Então, nós temos a existência inicial dos produtos acabados, aquilo que ficou por vender do exercício anterior, mais o CIPA atual, que são os custos referente a este exercício, menos a existência final dos produtos acabados, aquilo que vai permanecer no final. Eu sei que vai entender melhor com o exercício, então temos aqui um exemplo. A indústria Lau Joffre, em homenagem aos meus caríssimos estudantes, apresentou os seguintes elementos contabilísticos referente à produção de 8.000 unidades. Ok? Produzimos 8.000 unidades, estava a falar, pode ser de calçado, de pães, pronto. Ok? De acordo com o que eles decidiram produzir. Para produzir essas 8.000 unidades, a indústria Lau Joffre esteve sujeito aos seguintes gastos: consumo de matéria-prima 5.000, mão de obra direta 15.000, gastos administrativos 3.000, por exemplo, lapiseira para fazer anotação, blá 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 blá, e outros custos de produção de 7.000 kwanzas. Existências, aqui já na área do nosso armazém, né? Existências iniciais, ou no estoque, melhor estoque, aquilo que já foi produzido. Existências iniciais dos produtos acabados, temos 15.000, o total, para 2.000 unidades produzidas, ok? Muito bem. Existências finais dos produtos acabados, o que ficou após, no final desse exercício, corresponde a 4.000 unidades. Então, por exemplo, se 8.000 unidades, estamos a nos referir a 2023, de 2022 ficou 2.000 unidades a 15.000 kwanzas, e no final de 2023, com as 8.000 unidades que a gente produziu, ficou 4.000 por se vender. Deu para perceber? É importante entender assim. Um é o inicial, que veio do anterior, o que nós produzimos é 8.000 e 4.000 é o que ficou, ok? Então vamos resolver no Excel, bora lá. Então vamos a isso, pessoal, espero que esteja visível. Temos aqui as fórmulas, ok? Só coloquei todas as fórmulas, todas as informações. Aqui a quantidade produzida. Por exemplo, eu disse, vamos dar aqui datas para ficar mais fácil. Estamos em 2023. Para 2023 produzimos 8.000 unidades, ok? É importante fazer isso. E temos uma existência que vem, por exemplo, se é anterior, temos aqui fazer referência a 2022, ok? Então vamos a isso. Temos todas as fórmulas aqui. Não é difícil, só precisa prestar atenção a cada cálculo e eu vou explicar. Aqui a existência final dos produtos acabados. O que é que ficou por se vender? Se for pães, se for calçados, por exemplo, sapatos, ficou por se vender 4.000. Mas a pergunta é, 4.000 a quanto? Ok? Não temos essa informação. Então, vamos calcular o CIPA e o CIPV de 2000 referente a 2023. Vamos a isso? Bora lá. Então, vamos a isso. Temos a fórmula, está em cima, que CIPA é a existência final dos produtos via de fabrico, mais MP, mais MOB, mais gastos gerais de fabrico, menos a existência final dos produtos via de fabrico. Então, como não temos esses dois elementos dos extremos, vamos simplesmente somar aqui matéria-prima, mais MOB, mais gastos gerais de fabrico. Simplesmente isso, adição. Vamos ter aqui um total de 27.000 kwanzas, pessoal. Ou seja, para produzir as 8.000 unidades, em 2023, a empresa teve um custo, um CIPA, dos produtos acabados, de 27.000 kwanzas. Tão fácil quanto isso. Deu para perceber? Muito bem. Então, qual é o CIPA unitário? Ou seja, por cada unidade, a empresa custou quanto a empresa produzir? Para fazer esse cálculo, nós vamos simplesmente fazer o total do CIPA, que nesse caso os 27.000, a dividir pelas quantidades produzidas, certo? Para saber o CIPA unitário, ou seja,
o custo dos produtos acabados, o custo industrial dos produtos acabados de cada unidade. Então, isso vai ser igual, vamos ter aqui 27 mil dividido por 8 mil, vai corresponder, deixa eu dar aqui um Enter, né? Se tiver a fazer no caderno, aponte tudo, ok? 3,38. Então, o custo unitário dos produtos acabados, ou seja, cada unidade de calçados, ou se for pães, vai corresponder a 3,38 kwanzas. Deu para perceber? Tão fácil quanto isso. De 2022, tínhamos 15 mil kwanzas, que representava 2.000 unidades. Se a gente também quiser saber quanto custava cada pão, digamos assim, ou cada calçado, desculpa, espero que isso não esteja a fazer confusão, de 2022, simplesmente é só vamos pegar aqui no total, nos 15 mil, e dividir pela quantidade produzida, certo? Então, vamos ter os 15 mil, deixa eu colocar aqui igual, os 15 mil a dividir por 2.500, isso vai corresponder a 6 mil, a 6 kwanzas, ok? Então, 6 kwanzas é o custo de 2022 de cada produto acabado, ok? De cada pão ou de cada calçado. Claro, claramente que faz mais sentido o pão, né? Pelo preço, mas é só para entender. Muito bem, então já temos o CIPA, já temos o CIPA unitário e também já temos quanto custou cada produto em 2022. Agora precisamos determinar o CIPV, ou seja, custo industrial dos produtos vendidos. Primeira coisa, nós sabemos quanto a empresa vendeu? Temos esta informação de quanto a empresa vendeu? Não. Apenas nós temos a informação de que a empresa vem de 2022, né? 2.500 unidades, produzimos 8.000 e ficamos com 4.000. Então é só utilizar essa fórmula aí para saber a quantidade vendida. Ou seja, a quantidade vendida vai ser igual a 2.500 mais 8.000 menos os 4.000 que ficou. Vai corresponder ao quê? Ao que foi vendido. A quantidade vendida vai ser de 6.500. Conseguiu entender? 2.500 mais 8.000 menos o 4.000 que ficou, ok? E deu igual a 6.500. Então, 6.500 unidades foram vendidas em 2023. Agora, o CIPV, pessoal, o custo industrial dos produtos vendidos. A empresa vendeu 6.000 unidades, 6.500 unidades, mas com custos diferentes, com custos unitários diferentes. Nós temos que o CIPA de 2023 é 3,38, mais o CIPA que vem do ano de 2022, ou seja, o custo unitário é de 6 kwanzas. Então, eu vou utilizar aqui, primeiro critério, o FIFO, First In, First Out, ok? Ou seja, o primeiro a ser produzido será o primeiro a ser vendido. Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro a sair. Deu para entender? Então, o CIPV, que é o custo industrial dos produtos vendidos. Por que é importante saber o CIPV? Porque acha justo a empresa considerar para 2023 o custo de das 8.000 unidades? Não, a empresa não vendeu as 8.000 unidades. Por isso que é importante aqui o CIPV, que é apenas para considerar o que de facto foi vendido. Ok? É o que vai estar na nossa DR, na nossa demonstração dos resultados do exercício. Então vamos a isso, na nossa demonstração, né? No critério FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar. O primeiro a entrar foi o quê? 2022, 2.500 unidades. Então vamos vender de 2022 todas as 2.000 unidades, porque a empresa vendeu 6.500, certo? Então, se a empresa vendeu 6.500,
as 2.500 de 2022 foram vendidas na sua totalidade, certo? O que é que isso quer dizer? O CIPV no FIFO, no critério FIFO, vamos ter 2.500 a um custo unitário de quanto? De 6.000, vou fazer aqui só para você perceber, mas se a empresa vendeu 2.500 de 2022, quanto vendeu de 2023? Sabendo que produziu 8.000. É só pegar aqui 6.000 menos 2.500, vai gastar 4.000. Então, das 8.000 unidades produzidas em 2023, a empresa vendeu também 4.000. Então, vamos ter aqui 4.000 a um custo unitário de quanto? De 3,38. Deu para perceber? Deu para pegar? Ok? Então, eu tenho que tirar primeiro, vender primeiro a existência de 2022 e só assim vender o que foi produzido em 2023. Claro que isso altera o nosso CIPV, porque tem custos diferentes, tem custos unitários diferentes. Ok? Então, o nosso CIPA vai resultar disso, 2.500 vezes 6, mais 4.000 vezes 3,38. Vamos a isso? Vamos determinar aqui o nosso CIPV no critério FIFO vai ser igual. O CIPV vai ser igual a 28.500. Conseguiu entender? Eu coloquei aí em cima mesmo para você perceber. 2.500 vezes 6. 2.500 vezes 6, que é o custo unitário de 2022, certo? Mais 4.000 do que foi vendido em 2023 vezes o seu custo, vezes o seu CIPA unitário, que é 3,38. Isso deu um total de 28.500. Ok? Vamos ver. E se fosse um outro critério, Ana? Por exemplo, o LIFO. O LIFO é last in, é isso? LIFO, é mesmo. Last in, first out. Ou seja, o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Ok? Vamos a isso. Então vamos a isso. No critério LIFO, se a gente vendeu 6.500 unidades e a gente produziu em 2023 8.000, que é a última produção, então simplesmente as 6.500 vão sair de 2023. Deu para pegar? A empresa vendeu 6.500 e produziu, ou seja, a última produção é de 8.000 referente a 2023. Então vamos ter aqui 6.500, ok? 6.500 unidades que foi vendida em 2023 vezes o custo unitário de 2023. Deu para pegar, então, 6.500 vezes 3,38. Então, o CIPV para o critério LIFO, last in, first out, o último a entrar, o primeiro a sair, vai corresponder a quanto? É só fazer aqui 6.500 vezes o 3,38. Clicar aqui, olha, 21.937,50. Olha que os CIPAs são diferentes, certo? Então, desculpa, que é isso que eu fiz? Então, depende muito do critério a ser utilizado, ok? O critério pode definir os custos também da empresa referente a um período, ok, pessoal? Muito bem. Então, agora surge a questão, quanto custam essas 4.000 né, unidades que ficou, nesse caso já para 2024? Vai depender muito do critério. Por exemplo, aqui no critério FIFO, a nossa existência final dos produtos acabados, o que restou, essas 4.000, restou de que produção, pessoal? De 2022 ou de 2023? As 4.000 é referente a quê? A 2023. Porque de 2023 a gente tirou 4.000 e restou 4.000. Então vai ser 13.500, ou seja, 4.000 vezes o custo unitário, o CIPA unitário de 2023. E se for aqui no critério LIFO,
A gente vendeu 6.500 unidades, certo? De 2023, quantas unidades sobrou ou ficou? Só fazer 8.000 menos 6.500, 1.500, certo? Então ficou por se vender 1.500 unidades. Então vamos colocar aqui 1.500 unidades a um custo unitário de 3,38, ok? Então, vamos colocar aqui. Mais o que? Só isso? Não. Significa que ficou por se vender de 2022, que vem de 2022, 2.500 unidades. Então vamos ter aqui que 1.500 vezes 3,38 mais 2.500 vezes o quê? O seu custo, que é de 6.000. Então, aqui no critério LIFO, a existência, o total, né, o valor total da existência final dos produtos acabados é de 20.062,50. Ok, pessoal? Então, agora, uma coisa que a gente não pode confundir é CIPV com receita. CIPV são os custos dos produtos mais dos produtos que foram vendidos. Ok? Se a gente quisesse saber a receita, seria, por exemplo, a gente tinha que ter aqui o preço de venda dos pães para conseguir determinar a receita vendida, que seria essas 6.000 unidades vezes o preço, ia dar um total de receita. Ok, pessoal? Então, muito obrigada. Inscreva-se no canal, dá uma revisada se não entendeu e até já.